Salve, moçadinha! Quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal. E se você ainda não é inscrito, antes de começar o vídeo, inscreva-se, curta, comenta, divulga para a família, divulga para os amigos, divulga para aquele amigo seu que precisa tirar uma boa nota na escola, divulga para aquele amigo seu que está louco para passar no concurso público ou que está se preparando para o vestibular e para o Enem. E vamos lá, vamos começar a nossa aula falando sobre corrente, tensão e resistência elétrica. Corrente, tensão e resistência elétrica. Os elétrons são partículas eletricamente carregadas que estão em constante movimento nos átomos e na matéria em geral. Quando esse movimento é organizado e os elétrons passam a se mover de forma ordenada, é gerada uma corrente elétrica. Então, neste vídeo, moçadinha, nós vamos estudar como é possível organizar o movimento dos elétrons e como esse movimento pode ser utilizado para produzir efeitos na matéria. Antes da gente começar a falar sobre corrente, tensão e resistência elétrica, eu vou deixar 4 perguntas para que vocês possam responder. O que você já sabe? A imagem mostra uma luminária iluminando uma parte da mesa. 1. De onde vem a energia para fazer a luminária funcionar? 2. Por que é necessário ligar a luminária na tomada? 3. Por que as tomadas podem ter 2 ou 3 pinos? 4. Por que os aparelhos elétricos esquentam depois de algum tempo ligado? Então responda com suas palavras essas 4 perguntas. E assim que a gente terminar o vídeo, assim que você acabar de assistir o vídeo, você volta nessas 4 questões e compara o que você sabia com o que você aprendeu. Eu conto com vocês. Vamos lá! A corrente elétrica. Como você já viu, os elétrons estão em constante movimento na matéria, em torno dos átomos, das moléculas ou mesmo na estrutura que compõe o material. Esse movimento é, em geral, desordenado e caótico. Quando a ação de um campo elétrico faz com que esses elétrons passem a se mover de maneira ordenada. Quando a ação de um campo elétrico faz com que esses elétrons passem a se mover de maneira ordenada, indo coletivamente de um ponto a outro do espaço, gera-se uma corrente elétrica. Ou seja, é chamado de corrente elétrica o movimento ordenado de um número significativo de partículas eletricamente carregadas. A corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. No caso da eletricidade doméstica e dos metais, são os elétrons, cargas negativas, que se movimentam pela estrutura da matéria, produzindo uma corrente elétrica. Efeitos da corrente elétrica. Uma vez estabelecida uma corrente elétrica que passa por um objeto, vários efeitos podem acontecer. Efeito térmico é a passagem de corrente elétrica por fios, cabos e outros objetos. Faz que eles se aqueçam. Efeito magnético. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, como se observa nos eletroímãs e nos sistemas de armazenamento de dados, como fitas magnéticas, DVDs, HDs e etc. Efeito luminoso. Quando uma corrente elétrica atravessa um gás, pode ocorrer a emissão de luz, como em raios,
lâmpadas fluorescentes, TVs de plasma e etc. É importante apontar também que o superaquecimento de um condutor produz luz, como acontece em lâmpadas incandescentes. Efeito químico. Ao atravessar uma solução eletrolítica, a corrente elétrica pode desencadear reações químicas. É o que acontece, moçadinha, nos processos de revestimento de um metal com outro, como na cromação, douração e etc. Efeito fisiológico. Ao atravessar um organismo vivo, além dos efeitos térmico e químico, a corrente elétrica também atua sobre o sistema muscular e nervoso, podendo causar graves danos, inclusive a morte. Para evitar choque elétrico, antes de realizar qualquer trabalho ou atividade que envolva energia elétrica e circuitos elétricos, é fundamental desligar a corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica mede a quantidade de carga que atravessa uma superfície em dado intervalo de tempo. E ela é matematicamente, moçadinha, dada por essa expressão aqui. I é igual a Q dividido por ΔT. Onde, vamos lá, I, intensidade de corrente elétrica. Q, quantidade de carga elétrica que atravessa uma superfície. ΔT, intervalo de tempo considerado. No Sistema Internacional de Medida, moçadinha, a corrente elétrica é medida em amperes, representado pela letra A. E também iremos utilizar algumas subunidades, como a miliampere e a microampere. Exemplo, um fluxo constante de 100 trilhões de elétrons atravessa uma superfície em um intervalo de tempo de 5 segundos. Qual é a carga elétrica total que atravessa essa superfície? Qual é a intensidade de corrente que se estabelece? Moçadinha, o que ele quer saber nesse exercício? Ele falou que ele tem um fluxo constante de 100 trilhões de elétrons e ela atravessa uma superfície no intervalo de tempo de 5 segundos. E ele quer saber qual é a carga elétrica. Essa é a primeira parte do exercício. Ele quer saber qual é a carga elétrica total. E na segunda parte do exercício, ele quer saber qual é a intensidade de corrente. Para a gente encontrar a quantidade de carga elétrica total, a gente primeiramente vai precisar de fazer uma regra de 3, porque é mais simples. Como assim, professor? Eu simplesmente tenho já a quantidade de elétrons, que é de 100 trilhões. Vocês podem me perguntar, professor, mas 100 trilhões é muito estranho de fazer as contas. Como que a gente pode resolver de uma outra maneira? A gente simplesmente pode reescrever que os 100 trilhões é igual a 10 elevado a 14 elétrons. Porque aí já fica mais fácil a gente pensar na quantidade de elétrons. É só uma abstração, ok? E eu sei também, moçadinha, que um elétron ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em Coulomb. E aí ficou fácil, porque aí eu quero só encontrar a quantidade de carga. Vamos lá comigo, fazer uma regra de 3 simples. Moçadinha, então eu coloquei aqui para vocês a regra de 3. Então, um elétron equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em Coulomb. Só que eu tenho 10 elevado a 14 elétrons. E eu quero saber a quantidade de carga que tem esses 10 elevado a 14. Então eu fiz uma multiplicação em cruz e eu cheguei que Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 14. Então a minha quantidade de carga Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Professor, por que 10 elevado a menos 6? O que foi que o senhor fez? 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 14. É uma multiplicação de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu mantenho a minha base e somo os meus expoentes. Então eu vou ficar com 10, porque a minha base é igual, estou mantendo, e estou somando os meus expoentes. Menos 19 mais 14 dá menos 6.
Logo, eu vou chegar que a minha quantidade de carga é igual a 16 microcoulomb. Tá, a primeira parte do exercício está resolvido. A quantidade de carga é igual a 16 microcoulomb. Só que ele me deu a segunda parte do exercício e ele falou assim: eu quero que vocês encontrem também a intensidade de corrente. Tá, se ele pediu uma intensidade de corrente, agora ficou fácil. Lembra daquela fórmula que a gente falou no começo da aula? I é igual a Q dividido por ΔT? Então, é essa fórmula que a gente vai usar. Por quê, professor? A quantidade de carga eu já tenho, que eu acabei de encontrar, que é de 16 microcoulomb. E o tempo, ele já me deu, que é de 5 segundos. Vamos lá. Então tá aqui, moçadinha, a segunda parte do meu exercício já resolvido. Então, I é a intensidade de corrente elétrica, que é igual a quantidade de carga dividido por ΔT. Eu já coloquei aqui, ó, a quantidade de carga que a gente encontrou na primeira parte do exercício. Então, I é igual a 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar aproximadamente 3,2. Então, a intensidade de corrente é igual a 3,2 microampere. Ou seja, a gente resolveu as duas partes do exercício. Qual foi, professor? A quantidade de carga elétrica, que era de 16 microcoulomb, e a gente encontrou a intensidade de corrente, que é de 3,2 microampere. Diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica. Para organizar o movimento dos elétrons, moçadinha, é necessário aplicar uma força e realizar um trabalho sobre eles. Essa força, moçadinha, tem origem na própria carga elétrica. Afinal, toda carga é capaz de produzir uma força sobre uma outra carga que esteja suficientemente próxima. Seja uma força de atração ou uma força de repulsão. Como a intensidade dessa força varia de um ponto para outro do espaço, quanto mais longe as cargas estiverem uma da outra, menor é a intensidade de força. Existe uma diferença de valores entre as forças aplicadas a uma mesma carga elétrica, quando ela está próxima e quando ela está distante de outra carga. Pode-se dizer, então, moçadinha, que ela produz uma diferença de potencial, uma DDP, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, representada pela letra U. Sendo assim, moçadinha, a diferença de potencial mede a tendência que uma carga tem de ir de um ponto a outro do espaço sob a influência de uma força elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, moçadinha, a DDP é medida em volts. Em casas e comércios em geral, utiliza-se DDP de 110 volts. U é igual a 110 volts. Ou 220 volts. U é igual a 220 volts. Nas pilhas mais comuns, essa DDP é de 1,5 volts. U é igual a 1,5 volts. Já nas baterias de carros, é de 12 volts. U é igual a 12 volts. A maioria dos eletrodomésticos só funciona bem quando ligados a uma determinada tensão elétrica. Por isso, antes de ligar qualquer aparelho, é fundamental verificar para qual tensão elétrica ele foi projetado. Todo eletrodoméstico tem impressa as especificações técnicas, como a tensão ideal no qual o aparelho deve ser ligado, 110 volts ou 220 volts, e a corrente elétrica que ele suporta e utiliza. A energia elétrica gerada nas usinas é levada até as casas por meio de linhas de transmissão. Nelas, a tensão elétrica varia entre 10.000 e 15.000 volts. Depois ela passa por uma estação de transmissão, onde a DDP é elevada até 500.000 volts e transmitida por longas distâncias até chegar a uma subestação de distribuição, onde a DDP cai para algo em torno de 10.000 volts. Somente então ela vai para os consumidores primários, indústrias
e comércio, ou para os consumidores secundários, residências, sendo mais uma vez diminuída até alcançar a tensão elétrica de consumo B, C e D. Nas residências, a energia elétrica passa por um quadro de força, onde estão os disjuntores, e é distribuída por fios e cabos elétricos pelos diversos ambientes. Resistência elétrica. Uma tensão elétrica aplicada a um material condutor, moçadinha, como um fio metálico, gera uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons ao longo do fio. Quanto maior for a tensão, maior será a corrente elétrica. E a gente pode, moçadinha, representar matematicamente a resistência elétrica por U igual a R vezes I, onde U, a tensão elétrica, R, resistência elétrica do material, do fio metálico utilizado, e corrente elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, a resistência elétrica é medida em ohm. Espera lá. Coloquei aqui na lousa, moçadinha, para vocês. Então, a resistência elétrica é medida em ohm, ou por esse símbolo aqui, que pode ser representado como uma ferradura de cavalo, para ficar mais fácil da gente conseguir entender o que é o ohm. Que nada mais, moçadinha, é do que V dividido por A, volts dividido por ampere, ou volts por ampere. Moçadinha, então eu coloquei aqui para vocês também a resistência de um fio, e ela é representada matematicamente por essa fórmula. R é igual a ρ vezes L dividido por A, onde o ρ é uma constante para cada tipo de material que eu estiver trabalhando, ok? L é o comprimento do fio, e A é a área da secção do fio. Então não esquece. Quando eu estiver trabalhando uma resistência em um fio, a gente vai usar essa fórmula. Resistência igual a ρ vezes L, tudo dividido por A. Exemplo. O gráfico a seguir mostra a variação da tensão elétrica em função da corrente para um determinado dispositivo. Determine a sua resistência. Moçadinha, eu coloquei o gráfico aqui na lousa, ele está reduzido, ok? Mas isso não vai interferir na nossa resolução do nosso exemplo. E ele quer que a gente calcule a resistência. Vamos lá, vamos só pensar um pouquinho. Se os valores correspondentes de U e I forem conhecidos, será possível calcular essa resistência. Logo, se eu olhar para o meu gráfico, eu tenho os valores de I e eu tenho os valores de U. Então, moçadinha, agora ficou simples. O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas pegar um ponto no meu gráfico. Um ponto para o valor de U e um ponto para o valor de I. E aí eu vou encontrar o meu R, que é a minha resistência. Nesse caso, vamos pegar U igual a 80 e I igual a 0,2? Vamos lá. Fechou, moçadinha? Coloquei U igual a 80 e I igual a 0,2. E eu vou calcular na minha resistência. Então, vai ficar 80 igual a R vezes I, que é o 0,2. Logo, eu vou chegar que a minha resistência é igual a 80 dividido por 0,2. Logo, a minha resistência é de 400 ohms. Ah, professor, só vale só para esse ponto? Não, vamos pegar outro ponto. Vamos pegar quando o meu ponto, o meu U, for igual a 60 e o meu I for igual a 0,15. Vamos lá. Moçadinha, tá aqui. Então, agora eu peguei a minha tensão U igual a 60 e meu I igual a 0,5. E eu vou chegar que a minha resistência é 60 igual a R vezes 0,15. R é igual a 60 dividido por 0,15. R é igual a 400 ohms. Então, a minha resistência é de 400 ohms. Ah, professor, como assim? Só valeu para esses dois pontos. Então eu vou deixar como exercício para que vocês possam fazer para os outros pontos, ok? Então aí, faça para todos os outros pontos. Quando o meu U for igual a 20, quando o meu U for igual a 40, faz aí. E depois me manda. Manda pelo comentário. Manda lá embaixo no comentário, ó, professor, deu igualzinho nas outras duas também. Exemplo. Uma torneira elétrica trabalha numa tensão de 220 volts.
com uma corrente elétrica de 30 amperes. Qual é a resistência elétrica dessa torneira? Vamos lá, moçadinha. Ele me fala da torneira elétrica que ela está trabalhando numa tensão de 220 volts, numa corrente de 30 amperes. E ele quer saber a resistência dessa torneira. Moçadinha, é fácil resolver esse exemplo. Por que, professor? É fácil resolver esse exemplo. Porque a gente já conhece a fórmula que a gente sempre vai usar. U igual a R vezes I. Vou colocar na lousa para vocês e já vou trazer ele resolvido. Moçadinha, coloquei aqui, ó. U igual a R vezes I. U é igual a 220, igual a R, que é o que eu quero descobrir, vezes I, que é igual a 30, ok? Então, 220 é igual a R vezes 30. R é igual a 220 dividido por 30. R é igual a 7,3 ohms. Então, a resistência dessa minha torneira é de 7,3 ohms. Moçadinha, lembre-se, toda vez que vocês resolverem os exercícios, não esqueça de colocar a unidade de medida. Como a gente está trabalhando com resistência, tá aqui, ohm, a ferradurinha de cavalinho. Com isso, moçadinha, a gente fecha a nossa aula de corrente, tensão e resistência. Vou deixar na descrição desse vídeo 2 desafios para que vocês possam fazer. E na aula de resolução de exercício eu vou resolver esses 2 desafios. Moçadinha, pega os exemplos de novo, refaça os exemplos passo a passo até entender, tá? Ah, e não esqueça de curtir esse vídeo, de divulgar para os amigos, de se inscrever, ativar o sininho de notificações, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula.